Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E como prometido, hoje temos o terceiro vídeo da nossa série Mente, Caráter e Personalidade, de onde estamos extraindo muitas lições muito importantes para cada um de nós, né? Oi, gente, espero também de novo, mais uma vez, que vocês estejam bem, estejam gostando. Muito obrigada mais uma vez os comentários, por compartilhar esse vídeo com as pessoas, deixar, né, seu joinha lá, e espero que vocês aproveitem cada vez mais. E estamos abertos, né, a perguntas, a sugestões. Deixe as suas sugestões aqui, as suas opiniões, que é muito importante para nós. Exatamente. E lembre-se que se você não é inscrito, você não é inscrita em nosso canal, faça-o agora, sem problema nenhum, rapidamente. Nós vamos gostar muito, né? Dê seu joinha também, caso você goste. Deixe seu comentário, que isso vai fazer com que o vídeo ganhe relevância no YouTube e outras pessoas tenham acesso também. Tá bom? Vamos ler o texto prometido, mais uma vez, para nós fazermos a nossa reflexão. Potencialidade da mente disciplinada. Olha só. Potencialidade da mente disciplinada. Cumpre exercer o domínio sobre si mesmo. A mente normal, bem disciplinada, realizará trabalho maior e mais elevado que o espírito mais altamente instruído e que os maiores talentos sem domínio próprio. Muito bom, muito bom. Um texto curto, porém aqui nós podemos extrair grandes ensinamentos, grandes reflexões, principalmente a potencialidade que pode alcançar uma mente quando ela está bem disciplinada. E o que vem a ser, na realidade, potência, né? O que quer dizer potencialidade? Quando eu fico mais forte, mais instruída, né, com mais poder. Entendi. Né? É como mais ou menos um rapaz halterofilista, né? Um rapaz ou uma mulher que é halterofilista, e eles, ao longo do tempo, ao longo de vários exercícios e muita disciplina, porque ele não pode, como estudamos um pouco no vídeo passado, né? Falou muito sobre disciplina, então ganha-se potência, vai ficando mais forte, mais elevado, né? Mais robusto, mais robusto, e assim é a nossa mente também, né? Cumpre exercer o domínio sobre si mesmo. É interessante aqui, nos chamou muita atenção quando nós estávamos estudando esse trecho do livro, o domínio próprio, né? Cumpre exercer o domínio próprio. Às vezes nós temos a impressão de que nós estudamos, né? Fazemos cursos, viagens, conhecemos o mundo, conhecemos vários livros, lemos, estudamos, vamos para as faculdades, vamos estudar, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós parecemos mais um caminhão desgovernado. Ou seja, não temos o que está passando para os outros é apenas uma mentira, né? Um intelecto. Eu alimento o meu intelecto. Não que não seja importante, nós sabemos da importância do estudo, temos que estudar, nós somos, né, prova viva disso, que depois dos 40 disso. Nós conseguimos ainda voltar a estudar, voltar para um banco de faculdade, de escola, mas se nós não temos o domínio próprio, nós vemos já estudando, esse já é o nosso terceiro texto deste livro, né? Conhecer as leis, educar e disciplinar a mente, e a potência que a nossa mente ocupa quando nós ela ganha, né? E principalmente quando nós temos o domínio próprio. E o domínio seria próprio, dominar? Quando é que nós estamos dominando a si mesmo? Interessante que o domínio próprio, como a Nádia bem disse, está escrito aqui no livro, isso nos arremete também a Gálatas 5, verso 22, onde nos diz que é um fruto do Espírito Santo.
E exatamente isso, né? Nós temos visto tantas pessoas falando em vários assuntos hoje em dia, com intelecto, querendo mostrar, como eu disse no vídeo anterior, né? Pessoas ressuscitando filósofos, falando sobre Immanuel Kant, falando sobre Voltaire, sobre Spinoza, sobre tantos outros, Sócrates, e aí vai. Mas as pessoas não vivem isso. E num simples momento, por exemplo, numa direção do trânsito, está dirigindo, alguém lhe fecha, a pessoa já fica extremamente irritada, xinga, já, como diz o ditado, desce do salto, né? Sendo homem ou mulher, desce do salto, não nessa maneira, mas o fruto do Espírito é isso, é quando a gente aprende a dominar, né? E um dos também é a mansidão, né? A mansidão, claro. Porque por mais erudita que eu seja, por mais estudiosa que eu seja de alguns filósofos que eu conheça, doutrinas, regras, se eu não me autodisciplino na minha mansidão, onde eu tenho que às vezes ter conversas difíceis, até mesmo matrimônio, em todas as relações, exatamente, filhos, com o nosso chefe, nosso patrão, o nosso trabalho, às vezes nós nos vemos em situações onde nós temos que ter muito mais sabedoria do que o intelecto. E muitas vezes nós vemos, por exemplo, você bem citou, como até mesmo conversas entre marido e mulher, conversas com o chefe, e muitas vezes você se acha com a razão, mas você quer bater na mesa dizendo que está certo. E se você não tem domínio próprio, você não tem essa mansidão, você não consegue mostrar para outra pessoa o seu ponto de vista. Ter o domínio da situação. Exatamente. Né? Ter o domínio da situação não é saber quem sabe mais, competir ou quem sabe menos, quem tem mais conhecimento acadêmico ou não. É quem está totalmente voltado, ser um ser que se volta a Cristo, né? Que estuda a Bíblia, que tem esse autoconhecimento, disciplina sua mente e tem esse domínio próprio, com certeza numa situação adversa, ela vai conseguir se sair muito bem. Sim. Né? Não se sair melhor, não é uma disputa, é se sair bem. E em muitas situações, você, quanto eu, quando estamos conversando com as pessoas, nossa, eu não tinha parado para pensar sobre isso, eu não vi dessa forma. Olha só. Né? Então você trazer o outro para uma reflexão, trazer o outro para, pensa, né? Você já pensou, olhou essa situação de uma outra forma? Né? Você já conversou com Deus sobre isso? Uhum. Né? Então, trazer a pessoa para esse momento de reflexão, de domínio próprio, as coisas ficam um pouco mais fáceis. E é interessante que quando você começa a exercer o domínio próprio, buscar em Deus, clamar, buscar todos os recursos, como te falamos no verso passado, você começa a entregar essas coisas a Deus, você começa a ter domínio próprio e permitir que Ele seja o centro e não agora o problema. Exatamente. Porque quando nós olhamos o foco sempre no problema, a gente nunca consegue enxergar uma saída. Não. Esse problema cresce cada vez mais. Ao invés do nosso potencial, o intelecto, o seu domínio próprio, crescer, quem cresce é o problema. É o ego. Né? E às vezes nós deixamos o nosso ego falar, então menos ego e mais amor, mais mansidão, exato, mais domínio próprio. Muitas vezes nós falamos algumas coisas que nós não deveríamos falar, porque nós não tivemos naquele momento um domínio próprio. Às vezes nós comemos em demasiado ou em horários que não é para comer, porque não tivemos um domínio próprio. Às vezes nós estamos em situações onde nós poderíamos simplesmente sair daquela situação porque não tivemos o domínio próprio, né? Às vezes estamos preocupados com o que o outro vai falar, como se nós vamos ficar fora daquela situação e não estamos preocupados em amadurecer nesse sentido espiritual. Exato. É interessante uma coisa que você falou, e nós sabemos da nossa inclinação para o pecado, sim, a nossa natureza pecaminosa, né? Claro que não, ninguém em busca dessa perfeição. Exato. E é interessante, mais uma vez, quando recorremos à Bíblia, lá em Gênesis 4, verso 7, ela fala, na segunda parte do versículo, fala, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só a importância que nós temos de dominar o nosso próprio desejo, porque a nossa inclinação é para o mal.
E se a gente não busca em Deus uma nova inclinação, se a gente não busca e permite que Deus trabalhe em nós, e aí a gente começa a desenvolver os dons do Espírito Santo, jamais a gente vai conseguir isso, né? Perfeito, né? E como você citou, a Bíblia diz que cumpre a ti dominá-lo. Né? Em momento não cita que é o outro que tem que te dominar. Às vezes nós caímos no erro de precisamos ter pessoas que nos instrua, precisamos ter pessoas que nos oriente, nós precisamos ter pessoas, modelos, exemplos, mas nós vamos ter que, em algum momento, nós vamos que dominar. Exatamente. Nós é que vamos ter esse domínio. Vai ter a situação, o momento onde sou eu e o problema. Eu e o pecado. E aí cumpre a mim dominá-lo. Perfeito. E o treino vem antes, né? Muito como a antes, gente né? sempre fala. O treino é antes. O treino é antes, então, muito no momento antes. fica bem difícil conseguir dominar. É o carro desgovernado, né? Exatamente. E aí o texto vem falando o quê? Cria essa potencialidade, potência, né? Porque a gente aprendeu a ter essa disciplina, e aí quando tem essa disciplina, o que acontece? É a mente normal, né? Uma mente normal, é claro que tem pessoas que têm defeitos, nós estamos falando para pessoas normais, né? Então, bem disciplinada, exato, realizará trabalho maior e mais elevado do que as pessoas altamente instruídas. Ou seja, quer dizer o quê? Quando eu tiver domínio próprio, eu alcanço coisas maiores, eu tenho mais sabedoria do que aqueles Sim. intelectuais sem o domínio próprio? Sem o domínio próprio. Olha só. Porque não vamos pegar o exemplo marido e mulher. Certo. Veja, você é muito mais instruído que eu, você tem muito mais formação acadêmica, você é um homem que estuda mais, você tem todos os conhecimentos, acesso, e eu não. Mas eu sou uma pessoa que tenho disciplinada essa mente, esse domínio próprio, né? E é tão interessante isso, eu busco isso em oração, eu busco isso com temor a Deus, e no momento de um conflito, seja ele qual for, um desemprego, uma doença, uma morte, uma situação conflituosa enquanto Sim. casal, né? De repente, eu consigo, né, com o meu domínio próprio, aquilo que você talvez com o seu intelecto alimentado não vai conseguir. Então, às vezes, numa discussão, aí às vezes entra, né? É que a mulher ela é mais sábia, a mulher é mais inteligente, o homem não consegue se dominar. Não, isso é uma busca, né? É claro. Aí existem estudos, aí os estudiosos podem nos ajudar, deixando nos comentários aí, Exatamente. Estudos do cérebro do homem e da mulher. Não vamos entrar nessa questão. Não vamos entrar. Mas o que importa aqui, o que o texto está dizendo, claro. Né? O que ela deixa escrito para nós. Às vezes nós alimentamos muito mais o nosso intelecto e não buscamos esse domínio. E numa situação adversa, seja ela qual for e onde for, nós não encontramos nem a saída. Ficamos cada vez mais cegos. Aí o nosso estudo pouco adianta, se nós não tivermos essa sabedoria, esse domínio próprio. Exato, muito bem. Muito e o nosso próximo estudo então é? Uma obra suprema. Uma obra suprema. Não percam. Então, até lá. Tchau!